Boa noite a todos, todas e todos, né? Essa é a Igreja Casa da Ruar, nós estamos na Escola Bíblica e hoje é o nosso ponto de culminância, o nosso quarto encontro voltado para Clarice Lispector. E, infelizmente, nós não conseguimos gravar os encontros anteriores, mas eu vou tentar fazer uma breve recapitulação do que foi falado nos encontros anteriores, porque hoje nós, como desfecho, a gente tem um ponto de culminância. Então, uma das coisas que eu gostaria de trazer nesse ponto de culminância é essa questão da própria relação deste conto com os demais analisados aqui, tá? Os contos foram retirados da coletânea Laços de Família, da Clarice Lispector, publicado pela primeira vez em 1960, e são os 4 primeiros contos da coletânea que a gente vai analisar aqui. E eu vou compartilhando com vocês só um roteirinho aqui que eu fiz, na verdade, porque não deu para fazer um PowerPoint, e quando a gente se propõe a tentar discutir muita coisa, a gente tem o fator tempo, memória, tem hora que a cabeça da gente não lembra das palavras, então a gente faz uma colinha aqui, né? Então, estou alguns dias atrás tentando lembrar de uma coisa ou outra, que posso botar aqui para enriquecer. E no formato que a gente tem, geralmente, eu falo, quer dizer, eu ou outra pessoa falar, vem discutindo, faz a aula e tal, e no final a gente tem um espaço para conversar, tá? Tá chegando aqui mais alguém. Tá, é a Cassi. Boa noite, Cassi. Então, eu vou. Vocês conseguem ver aqui a imagem do que eu estou projetando? Sim, nós vemos. Então tá bom. Tá, beleza. Eu vou olhar. Eu queria no outro formato aqui, peraí, deixa eu ver. Eu não consigo ver vocês agora, mas não tem problema não. Qualquer coisa vocês me avisem, né? O barulhinho aqui de quem for entrar, isso eu consigo ouvir. Estou me lembrando das aulas da época da pandemia. Enfim, então temos, foram 4 contos dessa coletânea da Clarice Lispector, chamado Laços de Família, que também é um conto dela, a gente não utilizou, porque, assim, quais foram os meus critérios, né? Quando o pastor até perguntou para a gente no grupo da Escola Bíblica, e as sugestões, eu me lembrei de 2 contos que eu estudei na graduação, A Galinha e o Amor. E, a partir daí, eu fui tentar verificar quais eram as temáticas, até procurei na internet alguns vídeos, e até perguntei à inteligência artificial, até mais de uma delas, quais seriam os contos que dialogariam melhor com essas questões. E aí eles nos apontaram, todo mundo apontou o devaneio embriaguez de uma rapariga e a imitação da Rosa. Eu peço até desculpa, tanto a vocês que participaram dos outros encontros, do Jean, que ficou responsável pelo terceiro conto, pela questão do tamanho do conto, né? Acabou sendo um conto muito longo, mas a intenção não foi, tipo assim, pagar uma prenda para ninguém, né? Não foi exatamente isso. É que a gente pensar a questão do que funcionaria em termos dialógicos, né? Esses quatro contos, para que eles pudessem conversar entre si. Então, a primeira questão que eu queria falar hoje, já que está gravado, né? A Clarice Lispector, ela não nasceu no Brasil, ela foi criada no Brasil, ela nasceu em 1920, em 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia. Ela chegou aqui com 2 anos de idade, fugida da guerra, na família, no caso. Ela chega em 1922, ela mora inicialmente em Maceió, mas ela vive 14 anos da vida dela no Recife. Eu não vou colocar toda a biografia, vou falar só para alguns pontos que eu acho que sejam importantes para a gente entender esse contexto que a gente está apresentando aqui, tá? Então, a gente sabe que ela se casou em 1943, esse casamento durou até 1959, um ano antes da publicação desse livro. Muito provavelmente, ela escreveu naquela fase de, sei lá, de angústia, de irritação, revolta até, né, para a ideia de um casamento frustrado, muito provavelmente, a maneira com que ela fala dos afazeres domésticos e coisas ligadas à vida de uma mãe e de uma esposa, né, com um certo amargor, né? E a gente entende por quê, a gente não está aqui para julgar, pelo contrário, a gente está aqui para pensar e respeitar esse trabalho tão brilhante da Clarice Lispector.
Então, o marido dela foi o Morri Gurgel Valente, foi diplomata da Itália, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos. Como eu disse a vocês, ela viveu em diferentes lugares, né, ao longo da vida, ela é poliglota, teve acesso a uma literatura e a movimentos que estavam acontecendo no exterior, sobretudo movimentos feministas que estavam sendo silenciados no Brasil. A gente não pode esquecer que o Brasil sai da era Vargas quando consegue respirar, entra numa ditadura militar em 1964. E só que o ambiente já era hostil, né? E ela volta para o Brasil entre esse período, né, de 59, 60. Então ela acaba trazendo algumas coisas que soaram como novidade para a gente aqui no Brasil, mas não era exatamente uma novidade lá fora, não. Mas isso não quer dizer que eu esteja insinuando que o trabalho dela seja menor. A gente não tem essa visão de tradição literária como algo ruim, né? Tem até um autor, Harold Bloom, amado e odiado por uns, enfim, amado por uns e odiado por outros, que fala sobre essa questão da tradição literária, e ela, na verdade, estava dialogando com temas muito relevantes e intelectuais completamente, digamos assim, importantes para aquele momento que ela estava, importantes até para a gente hoje, que dirá na época, né? Então foram esses 4 contos, o devaneio embriaguez da rapariga, depois a gente falou sobre a galinha, a imitação da rosa e o amor. Se eu tivesse... Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que tem entre os 4, né, de forma mais coerente. Eu vou seguir meu roteirinho aqui, para eu tentar ser o mais breve possível, e conseguir falar não só sobre a questão dela como escritora, fazer análise do conto com vocês, vamos ver alguns trechos do conto, e a gente poder fazer uma ligação entre a teoria literária feminista, né, e o que a gente está vendo na obra da Clarice Lispector, com a teologia feminista. Tá? O que é essa teologia? Eu não vou falar exatamente tudo, mas vou dar uma pincelada de coisas importantes para a gente pensar sobre a Bíblia e sobre o amor de Deus às mulheres e o valor que Deus tem em relação às mulheres, algo importante, não só para as mulheres se empoderarem, mas para os homens também tomarem consciência. Enfim, sobre esse conto Amor, eu lembro de muita coisa quando eu leio esse conto, porque, assim, as pessoas mais falam da Clarice Lispector, tradicionalmente, e aí agora que o feminismo cresceu no Brasil, na teoria literária, as pessoas discutem a questão de gênero, tá? Mas quando ela escreveu, o próprio filho dela, o Paulo, que ela teve 2 filhos, né? Aqui, está até anotado aqui. O Paulo Gurgel Valente e o Pedro Gurgel Valente. O Paulo Gurgel Valente já deu mais de uma entrevista sobre a obra da mãe, gente. Tá. E falando sobre como, né, Laços de Família foi até uma obra silenciada nos anos 60, porque era um tabu. As pessoas comentavam outras obras dela, mas essa questão, né, até porque ela foi ex-esposa de um diplomata, então as pessoas queriam dizer, como se ela estivesse lavando roupa suja, mandando indireta para o marido. Então ele falou que isso não foi uma coisa muito fácil de se verificar. E tanto que a tradição literária brasileira é extremamente conservadora, que ela até hoje tem muitos figurões, até de universidades públicas, que resistem aos estudos feministas na cátedra. Tá? E onde está aí, ela deve ter conhecido alguns. Eu conheço vários, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, o que chamou a atenção da Clarice Lispector naquele cenário? Olha, primeiro uma mulher, né? Já chamava atenção para essa obra, e o domínio que ela tinha de determinados recursos literários que eram famosos em obras lá de fora, mas que não tinham ganho essa proporção aqui no Brasil. A gente não tinha pessoas que estivessem produzindo nessa pegada naquele momento, né? Logo depois a gente teve. A Clarice traz para o Brasil uma onda de estudos voltados para o fluxo de consciência, que nada mais é o que a gente olha para uma coisa, aquilo nos faz pensar. E eu olhei para a parede. Essa parede tinha uma cor que lembrava a casa da minha avó. Aí, da parede, eu misturo coisas que estão no presente com coisas que estão na minha cabeça, os meus pensamentos sobre a parede, sobre a minha avó, e o que minha avó dizia, sabe? E por aí a gente cria um caos. Isso é um fluxo de consciência. O nome é meio que autoexplicativo, né? A primeira escritora que eu conheço, pelo menos, a escrever sobre essa questão de tanto questões feministas e de mulheres que precisam passar por tratamentos psiquiátricos e são aprisionadas e dadas como loucas, ou quer dizer, que precisam fazer isso para não ser taxadas de loucas, é a Charlotte Perkins Gilman.
Ela é uma escritora estadunidense, escreveu no século XIX, já segundo meado do século XIX. Ela tem um conto maravilhoso que foi traduzido oficialmente agora por volta de 2015, 2016, chamada O Papel de Parede Amarelo, The Yellow Wallpaper. E aí, esse conto do Papel de Parede Amarelo é uma história em que uma mulher presa, né, numa casa, pelo próprio marido, porque o marido era o próprio médico, então ela fala com muita doçura do esposo, né? Ele disse que eu tenho que ficar aqui nesse quarto, e até que chega um momento que ela começa a delirar, ela começa a achar que tem uma mulher andando pelo papel de parede. E aí ela tem que pegar essa mulher, tem que achar essa mulher, ela vai rasgando o papel de parede, enfim. Eu já dei um pouco do spoiler, mas assim, é uma das coisas mais incríveis que eu já li na vida, um dos contos que mais me impressionou sobre mulheres do século XIX, escrevendo sobre fluxo de consciência. E aí, a gente tem depois, na Inglaterra, uma escritora que se tornou muito famosa. Assim, talvez na época Catherine Mansfield fosse mais conhecida do que ela é hoje, né? Então, não tanto quanto Virginia Woolf, mas ela era mais conhecida na época do que ela é hoje. No caso, a Catherine Mansfield. São duas mulheres que, na verdade, começam a desenvolver essa técnica da Charlotte Perkins Gilman, que, apesar de ter sido, a meu ver, uma das precursoras do século XIX, não ganhou, de novo, aquela questão, né? Os homens levam os créditos das coisas, né? James Joyce é conhecido como o grande artífice da questão do fluxo de consciência, principalmente sobre o romance Ulisses, né? Mas eu acho que nesses contos da Clarice Lispector, eu acho que o conto dele, Os Mortos, The Dead, é um conto que realmente dialoga com o que a gente vai falar hoje sobre tudo, né? O conto de 1914. Então, tem essa coisa das pessoas também compararem a obra da Clarice Lispector a um escritor estadunidense chamado William Faulkner, né? Tem dois romances em que ele discute essa coisa da depressão, da agonia, do isolamento e o fluxo de consciência. Um deles é O Som e a Fúria, que é inclusive uma alusão a um trecho da peça de Shakespeare chamada A Tempestade. Esse romance foi publicado em 1929 pela primeira vez, e um outro romance dele chamado Enquanto Agonizo, de 1930. E também, não por conta exatamente desses contos, mas por conta do romance A Paixão Segundo G.H., a Clarice Lispector é muito comparada ao Franz Kafka, né? Sobre o conto, em relação ao conto A Metamorfose, de 1915, porque ela cria esse fluxo de consciência, personagens que se tornam insetos, enfim, há uma ligação bem interessante, temática e até na própria dinâmica da construção do texto, né? Embora Kafka tenha escrito um texto bem menor sobre um personagem masculino e a Lispector sobre uma mulher, tá? Bom, do ponto de vista ainda, e aí fala assim, mas isso daqui é um pouco mais da curiosidade, só para a gente entender como é que ela foi conhecida no Brasil. Já que está sendo gravado hoje, fica então, né, alguma coisa aí sobre a Clarice Lispector, para além da própria análise do texto. Ela foi uma grande leitora dos ingleses e de outros autores, mas assim, ela admitidamente faz um diálogo nesse conto, O Amor, que a gente está discutindo hoje, com a peça de Shakespeare num quesito a cegueira, né? A cegueira é um tema forte em Um Amor, e a gente daqui a pouquinho vai fazer um paralelo, né, entre a cegueira do Conde de Gloucester, que é um personagem da peça Rei Lear, de Shakespeare, né, que, por sua vez, nos remete a Paulo de Tarso, aí a questão da cegueira de Paulo de Tarso, e a figura do cego, citado no livro de João, capítulo 9, 25. A ideia de que eu era cego e agora vejo, né, é algo que reverbera nesse conto dela, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Ela também, por conta da obra A Hora da Estrela, de 1977, né, ela criou uma viagem dupla muito interessante. Ao mesmo tempo, ela tenta pensar nas mulheres pobres que ela conheceu, estando no Nordeste, e ela escreve a história de uma mulher, né, que vai migrar para uma das fábricas de São Paulo, vai viver como uma cabeia, uma mulher pobre, e, enfim,
e que, em vários aspectos, essa Macabeia está dialogando tematicamente, até mesmo em termos de alguns acontecimentos da trama, sobretudo o desfecho da trama, que explica por que o nome do romance se chama A Hora da Estrela, né? Há uma ligação forte entre o personagem Macbeth, da peça Macbeth de Shakespeare, com a personagem Macabeia, né? E, enfim, e agora a gente parando para pensar sobre a questão das ideias de Virginia Woolf, né? O movimento das sufragistas, nem todo mundo acompanha isso muito bem, e eu também entendo, porque, assim, só quem, de repente, sei lá, estuda um pouco mais essa questão das literaturas de língua inglesa, saiba disso. As sufragistas que lutaram pela questão do voto, elas não começaram exatamente na Inglaterra. Na verdade, foram as inglesas sufragistas que conseguiram resultados mais rápidos. Tá? O movimento das sufragistas começa em 1848 e vai até 1920, começa em Seneca Falls, nos Estados Unidos, e com é claro, a questão de mulheres ricas e tal, mas ao norte, inclusive, algumas mulheres negras livres participaram desse movimento para a questão do voto, da mulher conseguir voto, e algumas autonomias ligadas à questão de herança, bens e tal. Mas foram os sufragistas ingleses que, entre 1903 e 1914, que conseguiram resultados iniciais em 1918. Nem todas as mulheres teriam direito a votar em princípio, mas já foi um tipo de quebra de tabu que foi, né, abrindo portas para outras possibilidades. Eu vejo, nesses contos que a gente viu da Clarice Lispector, principalmente aqui, essa questão dela falar da figura de uma mulher doméstica que tem uma certa apreciação pela figura da rapariga, de uma mulher livre. Isso está lá no Devaneio da Rapariga, aquele conto que a gente já leu. Devaneio, Embriaguez, rapariga. A gente vê isso da questão da imitação da Rosa, que foi o conto de semana passada, né? Como essa questão de ser uma mulher livre, uma mulher que rompa com as amarras da sociedade, é uma coisa muito forte no imaginário e no próprio desejo da Clarice Lispector, né? E a gente percebe que 2 anos antes, Jorge Amado escreveu Gabriela, que é uma personagem que é justamente isso, ela não consegue estar em convenções, né? Existem metáforas muito fortes na obra da Gabriela sobre os pés, os sapatos e as meias calças. Ela quer estar descalça, ela quer estar livre, porque o sapato aperta, a convenção incomoda, ela não quer se moldar, ela quer poder dançar livre na rua, né? Então, isso eu acho que dialoga bastante com esses contos que a gente está falando aqui. Eu acho também que, e, sobretudo, né, os contos da rapariga e o conto da imitação da Rosa, né? A gente também falou sobre o conto A Galinha, que tem muito a ver com a figura da mulher indefesa, mas uma doméstica muito associada à empregada doméstica. Eu tenho uma leitura muito ligada a isso, porque a gente percebe que essa mulher não pertence à família, ela está ali, mas não é da família. É como se fosse da família, mas não é da família, né? E ser comida como uma galinha é uma metáfora muito triste, inclusive associada ao abuso do corpo de empregadas domésticas ao longo da história, né? Enfim, e aí a gente tem de novo a questão do estigma da louca, da histérica, e isso aparece lá na Charlotte Perkins Gilman, isso vai aparecer na obra da Virginia Woolf. Eu acho que eu já até passei aqui, eu queria falar sobre um romance da Virginia Woolf que trabalha com isso muito claramente. A minha ex-aluna aqui do mestrado. Oi, Rosana, boa noite, tudo bem? Obrigado por você ter vindo. Então, o que acontece? A Clarice Lispector, gente, eu acho que eu me perdi aqui, peraí, tem que voltar. Tá, eu falei da Mrs. Dalloway. Deixa eu voltar aqui, que eu passei por cima e eu não falei muito sobre isso, nem da Catherine Mansfield, né? Esse romance Mrs. Dalloway, ele, em se tratando de amor, não é o amor que a gente está discutindo hoje, é muito significativo, porque tanto uma história quanto a outra fala histórias de mulheres que estão dentro de casa e que elas vão ter um insight, né? Que na literatura a gente chama isso de epifania, dá aquele clique na cabeça e algo acontece. Pum! É um momento de revelação, né? Epifania em grego significa revelação, né? E assim como é algo que também me faz pensar em
em Mrs. Brill, né, a senhora Brill, Catherine Mansfield. É um conto que também fala sobre isso, uma mulher em depressão por estar se sentindo sozinha. E aí a gente vai percebendo, né, como é que ela, no caso, a, gente, a Clarice Lispector, ela vai conseguir trazer para cá algumas referências importantes para uma literatura já consolidada lá fora. Em se tratando de questões teóricas, a gente precisa lembrar o seguinte: a segunda onda do feminismo ela vai se consolidar nos anos 60, a partir dos Estados Unidos, Europa e tal. E aí, mas as discussões não começam aí, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o livro de Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo, de 1949, foi uma obra seminal, importantíssima para todas as mulheres que estavam discutindo digamos assim, a dificuldade de uma mulher trabalhar, tá? A questão da igualdade de gênero nas questões de oportunidades trabalhistas. Então, esse foi o grande detalhe que aconteceu na segunda onda do feminismo, e aí é claro que vai ter, enfim, eu não vou nem expandir quais foram as críticas que receberam, tal, porque tem muita coisa, mas a segunda onda ela vai abrir discussões que vão desaguar na terceira onda e dar uma maior visibilidade, sobretudo às mulheres não brancas, né? Então, esse é um movimento, sim, de mulheres ricas, de mulheres brancas, e a Clarice Lispector faz parte desse grupo. Então, a gente tem, por exemplo, depois que a Clarice Lispector escreve sobre isso, e que essa segunda onda do feminismo vai crescendo, e ela vai crescer até os anos 80, porque a terceira onda ela vai trazer mais novidades, mais reflexões, mas não vai esvaziar também a questão de que a mulher precisa trabalhar, ela precisa ser tratada com igualdade também no plano do trabalho, não. Então, não é uma questão de esvaziar, é de somar. Então, as ondas feministas vão criando essas questões. Eu fiquei muito feliz essa semana de descobrir que, finalmente, O Riso da Medusa, que é uma obra importantíssima para falar de como a figura da louca histérica do século XIX, né, ela era um reflexo da bruxa medieval, e como assim, os médicos do século XIX, apesar de dizer que estavam superando o discurso religioso em nome da ciência, e aí discutindo as figuras dos loucos, sobretudo das histéricas, eles em vários aspectos repetem as questões estruturais do discurso dos padres quando faziam exorcismo em relações às supostas bruxas. Então, esse livro eu li na época do mestrado em inglês, e a tradução do inglês foi de 1976, logo um ano depois, né, do romance, não, do livro teórico ser lançado na França, mas aqui no Brasil, somente em 1922, desculpa, 2022, a gente conseguiu uma tradução. É um livro maravilhoso. Eu amo esse livro, O Riso da Medusa, eu acho que explica bem demais questões essenciais para esses estigmas da bruxa e da louca, né? A gente não tem muito da bruxa nesses contos que a gente leu da Clarice Lispector, mas a figura da louca, sim, a rapariga parecia louca, a imitação da Rosa, uma mulher que vem do manicômio, né? Que ela vai começar também a ter suas epifanias a partir do buquê de rosas, que em algum momento passa a chamar a atenção dela e cria um fluxo de consciência. Não. Né? É importante, infelizmente, essas próximas referências que eu vou colocar aqui, elas não foram traduzidas para o português, tá? Tem uma autora, pegando essa questão mais política da coisa, da loucura, eu queria elucidar aqui Elaine Showalter, esse romance dela, do Female Malady, a Maleita Feminina, é muito importante, principalmente quem, por exemplo, Renata, se você quiser falar sobre loucura de mulheres, não quiser falar sobre Foucault, a Elaine Showalter é uma grande representante dessa ideia, tá? Então, ela cumpre bem o papel. Na verdade, ela segue a linha do Foucault, mas pegando a lacuna que Foucault, né, deixou, na verdade. Ele discutiu os ébrios, os homossexuais, os blasfemos, blá, 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 blá,
chamados loucos, mas ele não discute muito bem a figura da mulher louca, que era algo bem patente na época do século XIX, né? Então, assim, é uma obra muito importante. Uma outra autora que eu acho super legal, importante das pessoas conhecerem, quem conseguir ler inglês é um plus, a Evelyn Fox Keller, nesse texto dela chamado o livro Reflections on Gender and Science, reflexões sobre gênero e ciência, que ela vai falar sobre essa questão da importância da mulher ganhar espaço de visibilidade acadêmica, tá? Porque depois que a mulher começa a ganhar espaço no mercado de trabalho, nem sempre ela consegue ter visibilidade acadêmica. Então, a questão do conhecimento é muito importante. O conto de hoje fala sobre isso, ganhar conhecimento, e o que eu vou puxar da teologia feminista também discute isso, o direito da mulher ao conhecimento, tá? Então, sobre Shoshana Feldman, e nesse livro ela tem uma parceria com Jeffrey Hartman, chamado Escrita e Loucura, Literatura, Filosofia e Psicanálise. Também não temos em português, infelizmente. É uma obra que discute muito bem essas questões que vêm aparecendo nesses contos, né? Que a gente abordou e coisa e tal. E agora eu vou entrar exatamente na análise do conto Amor, para a gente não perder aqui a questão da hora. Bom, eu acabei não usando o documento que o Cristiano mandou para vocês, ele recortou do documento que eu tenho, do livro completo, porque eu não sei por que razão, quando ele me mandou o recorte do PDF, eu não consegui editar. Eu queria marcar, fazer umas coisas, não consegui. Então, na minha edição, ela começa na página 12, a de vocês, provavelmente a página 1, né, o contexto dessa história, né? Existe uma mulher, dona de casa, classe média, ela sobe num bonde no centro da cidade do Rio, sai do centro da cidade para pegar o Maitá, para ir para o Maitá. Deixa entender lá no final da história que ela mora lá, porque ela menciona que está à noite olhando para o Jardim Botânico, então fica claro que ela mora no Maitá. E aí, então, ela está tricotando no bonde, que realmente para pensar o que era um bonde, a velocidade de um bonde, né, no início do século XX, enfim. E aí a gente tem as chamadas marcas da modernidade na cidade, a questão da Belle Époque, a transformação da cidade num visual mais parisiense, né, a partir de 1920 e tal. E aí a questão do bonde é muito, muito emblemática para essa ideia de um Rio de Janeiro dos burgueses, dos ricos e tal. Não era todo mundo que tinha dinheiro ou roupas, né, para subir no bonde, era meio que um evento, né, poder fazer isso. Então, quando ela fala sobre esse tipo de mulher, já joga na cara da gente que essa é uma mulher rica, né? Como outras mulheres, assim, rica não no sentido de que eu não faça alguma coisa dentro de casa, em termos de tarefas domésticas, mas ela era uma mulher relativamente abastada. Esse conto ele tem uma espécie de sistema esquemático ligado ao que eu chamei de jogo de oposições. Tá? Esse jogo de oposições, como o nome sugere, está repleto de paradoxos. Lembrando que paradoxo tem a ver com ideia. Mas quando a gente pega essa ideia e tenta estilizar as ideias do paradoxo na literatura, a literatura chama essas ideias de paradoxo de dois nomes diferentes, porque são duas construções diferentes. Uma é a antítese e a outra é o oxímoro. As duas estão ligadas a contradições, às oposições? De certo modo, sim. Vou dar um exemplo rápido aqui, depois a gente vai ver já os exemplos. A antítese é uma coisa bem óbvia. Se eu falo assim, eu falo de uma coisa, de uma ideia, de uma coisa, tá? E aí depois eu falo de uma outra coisa que se opõe. É como se eu dissesse assim, o fogo, que é diferente do gelo. Ele pode estar uma coisa ao lado da outra, mas não quer dizer que elas se misturem, tá? Então, tem a questão das oposições, mas eu tenho os polos separados. Se eu falo do grande e o pequeno, do feio, do bonito. Então, e a gente pode perceber que há uma justaposição, que há um contraste, mas não há uma mistura. Quando a gente mistura esses elementos e fala assim, era de uma feiura linda, que o gelo era extremamente acalorado. Quando eu falo que o calor era gélido, por exemplo, eu estou fundindo esses polos opostos, e aí eu vou ter o que a gente chama em literatura de oxímoro.
Ah, mas por que você está falando sobre isso, Helena? Porque esse conto, até aquele momento, o chamado primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento. Esse conto é dividido em 3 movimentos. O primeiro movimento é um movimento de uma espécie de negação. A gente precisa lembrar também que na época da Clarice Lispector, a literatura estava sendo muito observada do ponto de vista da literatura e psicanálise. Tá? Tem até umas 2 escritoras que foram muito divulgadas dentro dessa questão da mulher e loucura, era a Sandra Gilbert e a outra... Sandra Gilbert e a outra... Susan Gubar. E as 2 escreveram A Louca do Sótão, The Mad Woman in the Attic, baseados no personagem Bertha Mason, da Charlotte Bronte, um livro produzido em 1847, que rendeu muitas reflexões sobre essa questão de mulher e loucura, sobretudo no século XX. Então, era comum as pessoas pensarem essa questão da literatura de Clarice Lispector como uma literatura também que fosse objeto de estudo psicanalítico. E dentro da questão da literatura psicanálise, as pessoas se prendiam muito na questão do fluxo de consciência, usavam o fluxo de consciência como recurso para falar sobre Freud, Lacan, por aí vai. E aí, o que é verdade, é uma literatura influenciada por esses autores teóricos da psicanálise. Então, quando a gente vai observando que essa narradora ela tem alguns atos falhos, porque ela fala uma coisa, daqui a pouquinho ela cai em contradição. Então, ela daqui a pouquinho fala uma segunda coisa e ela cai em contradição. Né? Então, assim, dentro da perspectiva psicanalítica, ela estaria tendo atos falhos. O que seria um ato falho? É quando o inconsciente da gente, que é uma área do cérebro ao qual a gente não tem acesso, teoricamente falando, ele de repente brota e faz com que a gente fale alguma coisa que talvez a gente conscientemente nem quisesse falar. Então, esses atos falhos estão presentes nesse primeiro movimento do conto. O segundo movimento é o movimento da revelação. E um terceiro movimento é um movimento que eu vou chamar de relativização, ou enfim, o momento que depois eu vou explicar por que eu estou falando de diferença, né? Porque algo diferente fica na cabeça dela e tem a ver com algumas questões teóricas da literatura, né? E também a ideia do duplo, que é um conceito freudiano, e tem a ver com esse terceiro movimento do conto. Então, nesse primeiro movimento, é um movimento que ela está negando a vida ruim que, de fato, ela leva, a vida sacal, monótona, né? Tediosa que ela tem. E aí, ela vai tendo essas coisas que são atos falhos. Mas, assim, atos falhos do ponto de vista narratológico, né? Porque, na verdade, a autora está criando contradições muito conscientes, né? De uma mulher que fica usando, por exemplo, antíteses. Eu vou mostrar aqui quais são as antíteses que aparecem, por exemplo, no início desse texto. Essa mulher está no bonde e tal, mas ela começa a contar para a gente o que é a vida dela. Aí ela fala, eu tenho bons filhos, mas eles são mal criados. Então, o filho é bom, mas ele é mal criado. Tem um adjetivo bom e um adjetivo ruim. Depois ela fala, tem uma cozinha espaçosa, mas o fogão que está nela está enguiçado. Então, a cozinha é boa, mas tem um porém, né? A gente tem um senão. Aí depois, uma casa com uma dinâmica super agitada é descrita como tranquila. Olha só, esse trecho é muito forte, né? Da página 13, diz assim: crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com jornais, sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida, ou seja, ela dava a sua vida por essas pessoas, né? Com uma mão pequena, porém forte. Então, assim, a gente tem de novo essa questão da antítese. Olha, mas olha só, ela é forte, ok, mas o forte não invalida o fato de ser pequena. E se é pequeno, causa esforço, né? Mas a gente pensa, é esforço, é pequeno, mas dá conta do recado. Não é? Então, assim, a gente vai pensar que existe um ponto positivo e um ponto negativo. E ela, até então, vem ressaltando os positivos e não os negativos.
No terceiro movimento do conto, que ela já teve um estalo na cabeça, explodiu lá, ela teve essa revelação do quanto a vida dela era monótona, aí vai ao contrário. A gente percebe que ela vai destacar as coisas negativas dessa vida dela. Ela volta para a vidinha de sempre? Volta, mas ela volta transformada por algo que aconteceu. E é isso que a gente vai examinar agora. A questão do oxímoro, nesse trecho, para mim, ele meio que coroa essa questão da tensão inicial da personagem, esse processo de negação para as questões negativas e a valorização do positivo. Mas quando ela fala, por exemplo, né, que a vida que ela vivia era uma espécie de exaltação perturbada que se confundira com felicidade insuportável. O que é uma felicidade insuportável? É bom ou é ruim? Você já não consegue separar a felicidade de algo insuportável. Não é? Então, há uma fusão. Né? Como tem a exaltação perturbada. A perturbação não está fora da exaltação, nem a exaltação está fora da perturbação. Então, esses oxímoros, eles criam uma intensificação, uma gradação daquilo que eram polos opostos, em alguma medida, no discurso dela, vão se fundir. E aí a gente perde a noção do que é bom e do que é ruim. Tá? E isso é uma espécie de gradação, né? Um crescendo que vai nos levar a um ápice, a um ponto culminante da narrativa, que alguns vão chamar de clímax, né? E pode ser também a questão do clímax. Nesse caso, o clímax está coincidindo com a epifania dela. Né? Mas a gente percebe nesse conto que a Ana, que é o nome da personagem, que significa, né, agraciada, abençoada, e aquela mulher que vai se dedicar pela família, né, ela passa por um processo de apagamento de identidade. E essa questão é muito forte no romance A Senhora Dalloway, da Virginia Woolf. Porque lá a personagem chamada Clarissa, ela vai dizer assim, gente, depois que eu me casei, eu não sou mais eu virei a Senhora Dalloway, mas Dalloway não é meu nome. Dalloway é o sobrenome do meu marido. Ninguém me chama de Clarissa, ninguém me vê como Clarissa, e nem eu estou me sentindo mais como Clarissa. Então, ela, quando coloca esse sobrenome do marido e ela não se sente mais quem ela era de fato, ela vive um personagem, ela não pode ser mais quem ela costumava ser, né? Uma menina mais livre, leve e solta, porque agora está cheia das convenções. E é isso que a gente vai observar nessa Ana. Né? Ela vai dizer, em algum trecho, quando ela está no bonde, que ela não sabe mais quem ela é, e ela fala que caminhos tortos da existência, né, a conduziram ao destino de uma mulher. E a identidade da pessoa que não se reconhece mais, depois de muitos papéis de dona de casa, é o que vai prevalecer nela. Então, ela não se reconhece mais como pessoa, porque ela agora, essa persona, essa personagem que ela assume da dona de casa, é o que vai prevalecer na vida dela. Então, olha só os trechos da página 13 que aparecem falando sobre isso. Ela fala assim, não, é a narradora que diz, né? Não é, eu confundi, ela não é uma narradora personagem, ela é uma narradora, existe uma narradora em terceira pessoa falando da Ana. Eu confundi aqui, desculpa. O que sucedera a Ana antes de ter o lar, estava para sempre fora do seu alcance. Então, quer dizer, agora que ela é dona de casa, o que ela viveu lá atrás é inatingível, inalcançável. Ela nunca mais terá liberdade. No outro trecho da mesma página, fala: sua juventude anterior parecia-lhe estranha, como uma doença de vida. Então, é como se fosse assim, não, agora que eu estou vivendo a minha vida plena de mãe, de dona de casa, né, o que eu vivi na juventude era quase uma doença, né, porque o jovem é incauto, o jovem é aquilo, vem todo aquele discurso moralista. A gente sabe que a gente faz muita burrice na juventude, é um fato. Mas, assim, esse discurso moralista, né, que a gente precisa se estabilizar para, então, ser feliz, tá? Então, e aí a gente tem, em outro trecho, nos parágrafos abaixo, a seguinte citação: sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela, o sol alto, a cada membro da família distribuído nas suas funções.
E havia um momento do dia que havia uma calmaria. Esse silêncio do dia em que ela tinha tempo para pensar era perigoso, porque pensar é perigoso, é subversivo. Então, o que ela fazia? Era a hora que ela aproveitava para fazer compras e consertos de roupas. Vou comprar, sei lá, um botão, costurar, mandar costurar, não sei o que lá. E aí é a hora que ela vai para o centro da cidade, ela vai pegar esse bonde. Nisso que ela pega esse bonde, para poder se ocupar, uma das coisas que ela vai fazer é também bordar, né? Tricô, desculpa, ela vai fazer tricô. Então, fala o texto lá que ela saía para fazer compras, os concertos necessários, para evitar a reflexão. Então, ela precisava se conformar com a vida que ela levava. E aí, há um momento que ela diz assim, estava bom assim. E aí, tá, já entendi por que eu estou confundindo a narradora de terceira pessoa com a fala da personagem, que a gente tem aqui uma chamada um discurso indireto livre, em que há momentos em que a personagem fala como se fosse narradora. Então, há uma espécie de mistura de vozes de narração, né, e com a própria, enfim, a mistura entre a voz da personagem como se fosse a narradora, né, com a própria narradora. E eu ainda vou acrescentar, né, uma espécie de polifonia aqui, a voz da Clarice Lispector por detrás de tudo isso. Né? Então, tem a voz da autora, da narradora e da personagem que às vezes se coloca como, sei lá, uma narradora que vive paralelamente, né, que fala paralelamente com a outra. Enfim, ela diz assim, estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. E aí a gente tem um momento que ela está nesse bonde que algo acontece, tá? Vamos ler aqui o que acontece. Ela diz assim, a diferença entre ele e os outros, ela viu um cego, tá? Um cego mascando chiclete. Ela vai dizer, mascando chicle, né? Que é o termo que ela usa. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fosse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. E a partir daquele momento que ela está na sua vidinha, né, bordando, costurando, fazendo lá, ela se dá conta de um homem que na visão da sociedade capacitista, né, não tinha condições de estar andando sozinho, não tinha condições de estar sorrindo, não era para estar feliz, porque ele era um cego. Apesar de tudo isso, esse cego estava mascando chiclete, né? E que, né, era uma atitude assim meio, não era aquela coisa assim muito formal de pai de família, né? Para a época, a ideia do chiclete assim, dos anos 60, era aqueles dos caras que usavam brilhantina, andavam de moto, né? Então as pessoas associavam as meninas no bambolê mascando chiclete. Então, ela começa a se desestabilizar emocionalmente a partir daquilo, porque algo improvável vai criar um estoque dentro dela, e a partir desse cego, ela vai começar a pensar em coisas diferentes. Então, aqui, Ana vive um estado ela até antes de, né, se deparar com o cego, ela tem um estado de equilíbrio doméstico organizado e previsível. Então, assim, ao ver o cego, o gesto de mascar o chiclete automático, quase mecânico, causa estranhamento. Estranhamento é uma palavra importantíssima para essas questões de revelação, porque o Freud discute a questão do estranhamento e como as pessoas se transformam após o estranhamento. Então, a gente tem algo de deslocado e perturbador naquela cena banal que desestabiliza o interior da narradora personagem. Ana se desorienta, né? E aí, há um trecho da página 14 que eu vou ler para vocês, que diz assim, inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava a goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o perceber, sorrir, de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir, como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o, e quem viesse teria a impressão de ver uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenidamente para trás. O pesado saco de tricô despencou do colo, riu no chão.
Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou, os passageiros olharam assustados. Então, antes que a gente continue aqui, essa coisa que ela não sabe se tem raiva, se tem só uma surpresa, tem uma indignação. E ela está indignada por ter tido uma revelação. Né? A gente chama isso na literatura de abjeção. Isso é um conceito que já ultrapassa um pouco Freud, é um conceito lacaniano, em que as pessoas, ao se deparar com o novo e ao criar uma espécie de identificação com algo inusitado ou algo proibido, elas passam a ter raiva dessa pessoa, né? Então, até inclusive os casos de homofobia internalizada, de pessoas que matam outros LGBTs, às vezes tem a ver com isso. Eles se sentem despertados por esses LGBTs e, como não conseguem lidar com isso, eles matam esses LGBTs porque eles acham que, ao matar essas pessoas, também morrerá o desejo proibido. Então, a questão dela, aqui nesse processo de objeção, é bastante significativo. E aí, no parágrafo seguinte, diz assim: incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida, uma expressão de rosto há muito não usada, ressurgira-lhe com dificuldade, ainda incerta e incompreensível. O moleque dos jornais ria entregando-lhe o volume, mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam por entre os fios da rede. A noção de nojo está associada à abjeção. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu uma nova arrancada de partida. Poucos instantes depois, já não olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos, e o cego, mascando goma, ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. A rede perdera o sentido, e estar num bonde era o fio partido. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora sob aviso, tinham um ar mais hostil perceptível. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas na rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. E, por um momento, a falta de sentido deixava tão livres que ela não sabia para onde ir. Parecer uma ausência de lei foi tão súbito, a ausência de lei, a liberdade, está vendo? Foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma que não o eram. Bom, e aí a gente percebe o seguinte, ela se dá conta de que ela vive infeliz, né? Que um cego consegue estar mais feliz mascando chiclete, livre, leve, solto, serelepe, né? Enquanto ela vive sempre atônita, sempre sentindo pesada, sempre cansada, né? E aí, enfim, aí a gente tem a questão da quebra dos ovos, né? Então, a quebra dos ovos evidencia uma mudança dentro desse processo. É um movimento de mudança interior na narrativa que coincide com a aceleração do bonde com a quebra dos ovos, né? E aí a gente tem, poucos instantes depois, já não a olhavam mais. O bonde sacudia os trilhos, tal, e aí foi um trecho que eu já li para vocês. Então, a gente percebe que uma coisa que ela diz, o mal estava feito. Há uma revelação subversiva nesse processo. Então, quer dizer, o cego a faz enxergar alguma coisa, né? Então, existe na Bíblia a figura do cego no João 9:25, que fala que era o cego que era cego, agora posso ver. Né? Em outras traduções, eu era cego e agora vejo. A gente tem a figura de Paulo de Tarso, que reverbera muito na obra de Shakespeare, como sendo aquele homem que, para conhecer Jesus, ele precisa ficar cego para o mundo, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, para enxergar um mundo espiritual.
E é o que vai acontecer com o personagem Rei Lear, de Shakespeare, quando ele se depara com o Conde de Gloucester. Né? Esse Conde de Gloucester ele vai ser torturado por algumas pessoas, vai ter os olhos arrancados, e quando o King Lear foge e se dá conta de que ele vivia cercado de bajulação, e ele não enxergava que essa bajulação fazia dele uma pessoa ruim, e também fazia com que ele ficasse cercado de pessoas ruins. Então, quando ele sai desse mundinho, o King Lear vai para outro lugar, não vai usar as vestes do rei, ele se depara como cego, então ele começa a perceber o quanto ele precisava enxergar. Essa metáfora, essa dinâmica também acontece, não só no texto da Clarice Lispector, né? A gente tem um texto posterior a esse do José Saramago, né? A questão do ensaio sobre a cegueira mantém essa linha de raciocínio, tá? Enfim, e aí a gente tem essa ideia aqui de que alguém, quando sai do seu mundinho, da sua estabilidade, da casa arrumada, né, no caso da Ana, a casa arrumada, né, e ela vai, então, ter uma instabilidade emocional. Então, ela vai ser uma instabilidade tanto emocional quanto física. E a quebra dos ovos é a grande metáfora. Pá! Né? Deu um estalo na cabeça dela. Esses ovos nunca mais serão os mesmos, ela nunca mais vai conseguir pensar em tricotar, ela vai dizer que tricotar perde o sentido, né? Então, essa questão que eu já li para vocês, esse trecho, vai fazer com que a gente pense a cegueira, na verdade, como uma abertura para uma visão, para um novo mundo, para uma nova dimensão. Não é? No caso aqui, não é uma dimensão espiritual na perspectiva cristã, mas é algo que abre portas para um novo panorama. Né? Então, quer dizer, o cego funciona como abertura de portas para quê? Para se pensar que por trás da ordem existe o caos, por trás da civilização existe o instinto, né? E que existe uma vida crua por detrás de uma rotina domesticada ou de uma pessoa doméstica. Isso a gente para pensar. E por que o conto se chama Amor? Porque ela vai sacrificar todo esse tempo achando que ela está fazendo isso por amor. E aí ela vai ter que parar para repensar o que é amor. A gente não termina o conto com uma definição, ela está completamente, sei lá, ressignificada. Não é exatamente isso. Ela vai ficar com essa inquietação para começar a se repensar como pessoa, né? Então, a gente tem, eu notei aqui, trata-se de uma reflexão que se torna irônica, né, à medida que o texto vai se desenrolando, né? Mas uma reflexão sobre o que significa amar a família, né? Antes da quebra dos ovos, o amor está ligado à estabilidade, à segurança, ao papel social feminino. Este amor estrutura o mundo dela, mantém tudo no lugar. Após a virada na narrativa, ela deixa de amar a família? Essa não é a questão. Ela passa a pensar na diferença entre amor e sacrifício desmedido, né? Então, depois que ela sai de lá, ela volta para casa, tem que fazer um jantar, porque os irmãos e as cunhadas do marido vão para lá jantar. E aí ela tem aquela coisa toda, tudo ela incomoda, ela consegue fazer o jantar, tem problemas com o fogão, né, o fogão que ela já tinha falado lá. Né? E na parte final da história, ela vai, depois que ela consegue comer, que a casa volta a ter silêncio de novo, que ela consegue pensar, né, ela vai começar a se incomodar com a história do fogão e o marido vai ficar meio que rindo da cara dela. Né? Então, o conto termina dizendo assim, a cidade estava adormecida, isso já páginas lá na frente, tá, gente? Tem 300 mil fluxos de consciência, então não vamos ler tudo aqui, não. A cidade estava adormecida e quente, e o que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Porque é como se ela tivesse nascido de novo, né? Qualquer movimento seu pisaria numa das crianças, ela pensa a questão de pisar nos ovos, né? Com pisar nas crianças. Mas com a maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito e que as vitórias régias boiassem no escuro do lago. O cego pendia entre os frutos do jardim botânico. Se fora um estouro do fogão, o fogo já teria
pegado em toda a casa. Aí aqui é a fala dela se misturando com a fala da narradora. Pensou correndo para a cozinha e deparando com o marido diante do café derramado. O que foi? Gritou, vibrando toda. Ele se afastou com medo da mulher e, de repente, riu, entendendo. Não foi nada, disse. Eu sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras. Mas, diante do estrondo do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu a si um rápido afago. Não quero que lhe aconteça nada, nunca, disse ela. Disse que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Quer dizer, uma outra linguagem mais simples de hoje, tipo, vamos relaxar, pelo menos o fogão tem direito de dar um estouro, é como se fosse assim. Né? E aí, como é que esse jogo de oposições vão trazer uma reflexão no final? Como eu falei, o que ela apontava. É bom, mas tem um senão aqui. No final, esses senões vão pesar muito mais. Os aspectos negativos que ela coloca lá nas antíteses, eles vão pesar mais para a questão de que as crianças incomodam, ela se sente sobrecarregada. Né? Então, a gente percebe o seguinte, ela volta para a família, ela vai continuar amando a família, mas existe uma espécie de fissura que se quebrou dentro dela. Né? Esses ovos são ovos que instalaram dentro dela, se quebraram dentro dela. Então, é como se houvesse um espaço entre um tecido e outro, do corpo de alguém, né? E o Jacques Derrida fala muito sobre o espaço intersticial. Ele usa um termo em francês chamado différence, que ele tira a différence escrita com R-E-N-C-E e coloca différence escrito com A-N-C-E. Ele fala que no francês não tem diferença no som, mas tem diferença na escrita. Então, é isso. A gente olha para a Ana e acha que está tudo bem, mas a fissura, essa diferença dentro dela, esse estranhamento após a revelação, vai fazer com que nunca mais ela seja a mesma pessoa. E aí eu vou passar para a questão da teologia feminista. Tá? Existem várias questões para a gente começar a discutir a teologia feminista, mas eu quero ser muito pontual com as questões do conto que a gente está discutindo. Tá? A Clarice Lispector escreve sobre a equidade, a igualdade entre gêneros. Tá? E o que a gente percebe no discurso de Cristo sobre as mulheres é que ele quebra uma tradição patriarcal segundo a qual a mulher não era uma pessoa, a mulher era uma mercadoria, né, um elemento de reprodução para o homem, e as crianças idem. Né? Isso explica por que os discípulos estão sempre dizendo, solta essas crianças, tira essas mulheres, porque elas não eram pessoas para serem consideradas gente. Então, a mensagem que eu quero destacar agora, do ponto de vista teológico, é que Jesus está dizendo para a gente o tempo todo que mulher também é gente. Tá? Há vários momentos em que ele vai fazer isso. Ele vai olhar para essas mulheres, dando a elas o que eu vou chamar de subjetivação. Quer dizer, torná-las um sujeito igual à figura do homem. Tá? Essas mulheres não têm autonomia naquela sociedade para viver o que a gente chama, na teoria feminista, de agência ou agenciamento, que é um processo de empoderamento que a mulher toma, e ela vira dona de si, né? Ela toma o rumo da sua própria existência. Essas mulheres não têm condição de fazer esse agenciamento, mas Jesus enxerga nelas o mesmo direito de vida, de saúde, de dignidade que as mulheres tinham que ter. Então, eu queria chamar a atenção aqui da gente para o fato de Jesus ter dado às mulheres o direito à intelectualidade. Ele era um mestre que não era seguido somente por homens, era seguido por mulheres. As mulheres financiaram o dinheiro dos seus respectivos maridos, elas financiaram o ministério de Cristo. Né? E aí ele dá às mulheres o direito do conhecimento. No livro de Lucas, capítulo 10, nos versículos 39 e 42, a gente tem a história lá de Marta e Maria, duas irmãs, que recebem Jesus e seus discípulos. Jesus está lá produzindo, enfim, falando, conversando, e Maria se senta entre os homens, que a gente está pensando muito na ótica, porque a mulher tem que limpar a casa, não é? Porque uma leitura superficial que a gente faz, e muito literal da coisa Marta está sobrecarregada com as coisas da casa, mas Maria
tinha que estar lá também para ajudar. Mas o subtexto é muito mais do que isso. É que Maria estava se colocando na posição de um homem, e ela passa a ter acesso a conhecimento. E Marta ainda, que é a mulher que não somente cumpre as coisas, mas ela também se compactua com esse patriarcado. Ela fala assim, ó, tira essa mulher daí. Então, que ela venha me atender. É como se ela tivesse ciúme da irmã que está aprendendo com o mestre e ela não tem esse direito. Então, o que Cristo fala? Falou assim, você deveria estar fazendo igual a sua irmã. Tinha que estar sentada aqui e começar a aprender comigo. E se a gente dá uma olhada, desde os gregos, dos romanos, não sei o quê, até mesmo depois de Cristo, a gente encontra em Atos dos Apóstolos algumas menções a mulheres que foram muito foram protagonistas desse processo, mas que também não ganharam grandes destaques na narrativa. Elas foram mencionadas, mas a gente não sabe muito o que elas fizeram. Né? Então, a gente observa, por exemplo, até para adiantar minha fala aqui sobre a Bíblia, né? E assim, Jesus dá essa subjetivação para as mulheres, mas os próprios discípulos não aprenderam nada com isso. Né? Além de estar enxotando aquelas mulheres o tempo todo, quando Jesus ressuscita, que as mulheres dizem que ele ressuscitou, eles não acreditam, porque mulher não era para ser levada a sério. Né? Então, assim, não é que Jesus não falou, né? A gente para pensar. No mundo ocidental, a escola começa a acontecer entre os séculos XVIII e XIX para as mulheres. Né? As mulheres, no século XVII, começam a ter um processo de tutoria em casa, aulas particulares. Não é? E quando a gente olha, por exemplo, no caso de Jesus, que deu saúde à mulher, que no meio de uma multidão, né, tocou em Jesus, e aí Jesus dá o direito à saúde a essa mulher. Né? E ele fala, né? Então, vendo, gente, eu até chorei hoje, quando eu li esse texto, mexeu muito comigo. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como logo sarara, ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, mas é o que Jesus fala: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Né? É como se os discípulos falaram: Jesus, pelo amor de Deus, mestre, no meio desse fucu-vucu aqui, do empurra-purra, dessa multidão, tá, querer me dizer quem que te tocou? E aí a questão é, a mulher que não consegue nem ficar em pé, com fluxo de sangue, não é nem gente. Por que você vai se importar com essa mulher? Então, mas não foi essa a ótica que Jesus deu, né? Quando a gente olha na história lá de Jesus, a mulher junto ao poço de Jacó, a mulher de Samaria é algo muito significativo para muitos dos judeus, porque Samaria era um lugar assim muito mal visto no reino de Judá. Desde que o reino de Judá, e lá na época dos reis, né, se dividiu do reino de Israel, Jerusalém se torna a capital do reino do sul e Samaria o reino do norte. Por isso que tem um momento que alguém pergunta a Jesus: onde deveremos te adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? Porque uma era a capital do sul, outra a capital do norte. Então, falar que de um samaritano já estava implicando dizer que a pessoa não prestava. Por isso que Jesus falou: o bom samaritano. Tipo assim, olha, samaritano aqui presta. Né? Tinha que colocar a ideia do bom. Então, quando a gente olha para essa questão, né, que Jesus vai olhar para essa mulher e vai dizer para ela: olha, viva com dignidade. Né? E é Jesus que puxa assunto com ela. Né? E ela vai dizer: vejo que tu és profeta. Então, a gente percebe que Jesus está atento à figura dessas mulheres. Né? Depois, a gente tem uma outra situação que, para mim, é muito forte. Né? Quando Jesus absolve a condenação de uma mulher chamada adúltera. Né? Me lembra muito o romance A Letra Escarlate, de uma mulher que é considerada adúltera. Ninguém sabe quem foi o cara com quem ela ficou. Ela aparece grávida, tem que andar com a letra muito grande. Se alguém quiser... Se vocês quiserem, em algum momento, usar a escola bíblica, a gente dividir, talvez tem que ter mais de um mês para a gente estudar a letra escarlate, eu super topo, porque fala sobre a hipocrisia dos puritanos que criaram o que a gente entende hoje como essa teologia fundamentalista. Eu acho esse romance incrível. E aí é isso.
né? É como se essa mulher levada para Jesus tivesse com a letra escarlate bem grande no peito, que era uma letra vermelha, vermelha é pecado, é prostituição, essa coisa, né? Enfim, e aí tem lá, os escribas fariseus trouxeram uma mulher em adultério. Mas eu pergunto, cadê o bonito que estava com ela? Né? O Tigrão não aparece, não comparece, não vai atacar pedra nesse cara? Né? E pondo-a no meio, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então, na lei nos mandou Moisés, que ela fala lá, que ela tem que ser apedrejada, blá, 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 a gente já conhece a história. E aí Jesus nem se levantou, estava lá escrevendo com o dedo na terra. Falou, ó, aquele que de entre vós já está sem pecado, então seja o primeiro que atirar a pedra contra ela. E a gente sabe que foi saindo um por um e que Jesus absolveu essas mulheres. Jesus, em momento nenhum, está falando que essa mulher tem que continuar a ser antiética, enfim, cada um cuide lá dos seus acordos, né? E o que a gente está querendo, onde a gente quer chegar? Se alguém olha para a Bíblia hoje e fala assim, Helena, o que você acha da Bíblia como um todo? É um livro machista? Extremamente violento, machista. Só que a gente precisa entender, a Bíblia não é um livro. Bíblia é plural de livro. Bíblia significa livros. Então, se eu tenho livros, eu tenho autores, eu tenho épocas, eu tenho contextos, eu tenho muitas coisas. Tá? Infelizmente, a Igreja Católica, na Idade Média, instituiu a ideia de uma teologia cristocêntrica, na qual a gente tem que encontrar Cristo em tudo que está ali. Mas não é isso que o movimento progressista vem fazendo, a partir de um olhar historiográfico sério, né? O que a gente faz é trabalhar a partir da análise do discurso do Michel Pechet. E quem quiser, eu vou lembrando aqui da Renata, falar sobre mulheres que discutam essa questão, da chave hermenêutica cristocêntrica, para pensar a questão do discurso, tem o nome da Eni Orlandi, professora da Unicamp. Ela faz um trabalho muito legal sobre o Pechet, e ela escreve aqui no português, enfim, é um nome bem consolidado aqui no Brasil. Então, e aí, no final das contas, o que a gente faz? Se a questão é, nós somos cristãos, a gente pensa em Cristo, o que importa é o que Cristo ensinou. Então, a fala de Cristo e o que ecoa de Cristo na voz do outro. Então, quer dizer, a grande polêmica, por exemplo, cai sobre Paulo. Eu vou dar um exemplo bem rápido para a gente acabar dentro do horário. Parte do que Paulo fala, realmente está falando exatamente o que Cristo disse, mas tem uma parte que Paulo fala que ele está retomando coisas do Antigo Testamento que cai em contradição, porque a gente fala que vão com a liberdade que Cristo nos libertou. Mas depois ele diz que a mulher não pode falar na igreja. Tipo, isso é uma questão do judaísmo, né? Então, se a gente for parar para pensar na história do cristianismo, tem um livro aqui, ó, do Dominique Colin, um francês, que fala assim, o cristianismo ainda não existe, entre projetos inexistentes e a prática do evangelho. Se a gente para pensar o que se entende como cristianismo, um projeto de poder consolidado por uma igreja católica, a partir de Constantino, que precisa usar a questão das cruzadas e depois colonização, genocídio de indígenas, africanos, né? E para fazer todo esse problema que a gente tem hoje, quantas pessoas assassinadas, né? Tem um pastor de ascendência indígena que vai falar com a gente no dia 19 de abril, que ele, conversando comigo, disse que o grupo dele, né, o grupo étnico dele, foi dizimado. E agora os remanescentes estão tentando se reconstituir, né? E tomara que eles consigam. Eu falei, poxa, pastor, chato isso, saber que foi esse processo, imaginar que os meus antepassados, né, eu tenho, dentro de mim, questão tanto negra quanto indígena, mas também tenho suíça, portuguesa, espanhola, enfim, e é tão difícil a gente pensar, né, que os nossos antepassados promoveram isso em nome de Jesus. Jesus ensinou o amor, Jesus ensinou o acolhimento, Jesus olhou para essas mulheres com dignidade, não é? E se a gente para pensar nesse contraponto do que fala aqui, esse conto da Clarice Lispector, o que eu entendo é o seguinte, Jesus, assim como ele deu a Marta o direito da intelectualidade, assim como tinha dado já para Maria, Marta poderia usufruir disso, essa mulher aqui, as outras
personagens da Clarice Lispector não estão pedindo nada demais, estão pedindo dignidade. E se a gente não consegue entender isso, como direito humano e como um direito, enfim, de Cristo para a gente tem que se repensar muito como sociedade civil e como igreja. Então, eu acho que, enfim, o que eu tinha que falar é isso, e nós temos ainda alguns minutos para conversar. Quem quiser falar, comentar, fica à vontade. A gente pode ir para a gravação aqui agora, né?